Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Este é mais um vídeo de uma série de outros que nós temos gravado, estudando um livro específico, cujo nome é Diálogo com as Sombras. Porém, no vídeo de hoje eu destaco que mesmo para quem não acompanhou as gravações anteriores, os estudos anteriores, eu acredito que as reflexões que nós vamos trazer, e o vídeo ele é acompanhado de uma leitura que eu projeto no monitor que está aqui para mim aqui do lado, para vocês também vai ficar desse lado da tela. E são reflexões que eu acredito que servem especialmente para quem está ingressando numa casa espírita ou para quem já frequenta reuniões mediúnicas, já frequenta o trabalho espírita como um todo, mas não apresenta, não manifestou até este momento os caracteres da mediunidade. Então, eu sinto que essa mensagem ela é muito pertinente, porque o espiritismo, de alguma forma, a maioria das pessoas chega até a casa espírita nesse intuito de trabalhar, né? Quando é desta maneira, buscando a mediunidade ou fenômenos que aconteçam ali dentro. E eventualmente pode ser frustrante para algumas pessoas não conseguir ou não manifestar até então os caracteres da mediunidade. Então, se eventualmente este é o seu caso, apesar de não ter visto os vídeos anteriores, eventualmente, fica o convite para acompanhar este vídeo até o fim, se estiver interessante o decorrer dele, para trazermos nossas reflexões para esta figura em especial. Vamos lá. No texto, o autor ele denominou este grupo como outros participantes. No vídeo anterior, a gente viu especificamente sobre o dialogador, ou o que ele chama de doutrinador. Os dois últimos vídeos trataram do dialogador. Então aqui é um conceito aberto, outros participantes. E a gente está seguindo justamente a ordem do livro. Eu destaco os pontos que eu acho pertinentes para não precisar mais fazer uma leitura integral. Nos primeiros vídeos a gente foi fazendo a leitura integral e agora eu estou querendo cada vez mais facilitar a coisa e resumir o livro e tentar verbalizar mais as minhas ideias, os pontos de vista a partir da leitura. Então vamos lá. O primeiro ponto de observação que eu trago referente ao livro neste começo. Minhas palavras. Adverte a respeito de pessoas que não são do grupo habitual e que não apresentam a mediunidade ostensiva, frisando a possibilidade de se frustrarem em razão de não poderem contribuir com as faculdades mediúnicas. Então, o livro ele trata tanto de um grupo em formação, né, que está nascendo, quanto um grupo que está formado, mas que vai se renovando. Então a gente tem esses dois cenários. Pessoas que chegam em uma casa espírita, sendo que já existe um trabalho constituído. Então é nesse sentido de que assim, olha, estou na casa, gostei do que está acontecendo, tenho interesse em ter essa vivência, porém não tenho mediunidade. Geralmente é assim que a coisa é colocada, é assim que se manifesta verbalmente. Olha, não tenho mediunidade, o que eu faço? Palavras do autor. Muitos buscam aderir aos grupos na esperança de que isso aconteça, ou seja, o desenvolvimento mediúnico. E de uma hora para outra passem a funcionar como médiums perfeitamente ajustados. Raramente a mediunidade eclode assim, espontânea e fulminante, pronta e afinada. Só excepcionalmente isso acontece. A norma geral é o desabrochar lento, muitas vezes penoso, a exigir estudo, dedicação, orientação e renúncias bastante sérias. Então, nós temos que considerar cenários. Tem pessoas que a mediunidade ela já é perceptível, ela já se manifesta ao longo de toda a vida.
Então, episódios que vão acontecendo, vão se repetindo e acumulando, e talvez até crescendo em proporção, de sinais de mediunidade. Então, nós temos esse tipo de pessoa que vai chegar na casa espírita já com a força mediúnica ali, com as possibilidades afloradas, e é recomendado, nesse caso, fazer um trabalho de ajuste, de proteção, de equilíbrio e oferecer condições para estudo, recomendar o estudo, o aperfeiçoamento. E tem pessoas que podem chegar com zero de percepção mediúnica. E nisso a gente tem um meio termo, né? Pessoas que têm alguns sinais, que vai e volta, ainda é uma coisa bem sutil. Mas vamos pensar aqui no caso especialmente de quem não apresenta caracteres mediúnicos fortes. O que é importante considerar, já neste momento, é que a mediunidade ela é uma possibilidade, ela é uma faculdade que nós trazemos em potencial e praticamente todas as pessoas trazem. O grau de abertura ou não, isso vai variar muito de pessoa para pessoa e vai variar também do desenvolvimento de cada um, em termos de estudo, de dedicação. Agora a gente tem que entender o que é o importante que eu quero chamar a atenção disso. A mediunidade bem orientada é a mediunidade que ela é não só desenvolvida, mas que ela é protegida, que ela é guiada pelo plano espiritual da casa. Ou seja, não é o nosso papel correr atrás de abrir a mediunidade. Não nos cabe, enquanto encarnados, na nossa cegueira a respeito de nós mesmos e da vida que nos cerca, não nos cabe tomar a decisão de falar: quero abrir a minha mediunidade, quero extravasar, quero desabrochar os potenciais mediúnicos. O que acontece? Se a gente não está pronto, e pronto eu digo nossa vida, nossa situação, nossas provações, nossos resgates necessários, se as coisas de fora não estão minimamente equilibradas, é muito possível que o plano espiritual não vá querer acionar a mediunidade em um momento de desajuste na vida íntima, porque a mediunidade ela amplia percepções, e percepções de fora e percepções de dentro. Então, não existe, no meu ponto de vista, tá? Da forma como eu tenho observado, não existe uma segurança real e uma utilidade verdadeira em abrir mediunidade quando as coisas estão bagunçadas, quando as coisas estão difíceis. A gente tem que arrumar as coisas primeiro. E aí, seja de ordem material, de ordem psicológica, então fazer todos os tratamentos e todas as deliberações possíveis. Um tratamento dentro da casa espírita, que é gratuito, não podemos falar por falta de dinheiro. Se for possível, uma psicoterapia, o que pode custar caro, mas existem faculdades também que têm esses trabalhos para pessoas de baixa renda. É muito comum os cursos de psicologia oferecerem essa terapia de caráter social. Mas é isso que eu quero dizer, assim, a gente tem que organizar as coisas. Estando com as coisas minimamente organizadas, a gente consegue se dedicar nos estudos e consegue participar da reunião mediúnica sereno, tranquilo. A tranquilidade, o esforço, a dedicação e o estudo são os ingredientes que a gente precisa ter para que essa mediunidade venha de uma forma natural e segura. Não posso prometer que para todo mundo a mediunidade vai chegar, que ela vai abrir. Talvez não esteja na nossa programação encarnatória a abertura da mediunidade. E se é o caso, a gente tem outros campos de trabalho, e a caridade, que é a máxima espírita, ela pode ser e deve ser exercitada em todos os âmbitos da nossa vida. Então a gente não pode alegar frustração ou desistir porque não houve um desabrochar de mediunidade. Isso eu quero deixar muito claro como um apelo, para que a gente não desista da realidade espiritual que está em nós, que nós somos, que a gente não desista da vivência espírita
porque a mediunidade não se manifestou. Na prática, a gente sabe e a gente ouve falar de maneira reiterada, através de muitos e muitos centros e pessoas, que tem gente que está lá no trabalho da casa espírita 10 anos, 20 anos e nunca sentiu nada. Mas está lá dedicando, comprometido, faz os outros trabalhos que uma casa pode oferecer e de repente começa a ter percepções. E começa a ter um desenvolvimento mediúnico passados aí mais de 20 anos, por exemplo. E foi quando a espiritualidade achou pertinente fazer essa abertura. Com segurança, provavelmente porque as principais questões da programação encarnatória já estavam bem encaminhadas, então havia espaço para a abertura da mediunidade. Então eu quero deixar isso muito claro. A gente tem que se preocupar em realizar a nossa vida, independente da mediunidade. É importante a gente conhecer e a gente se nutrir de informações sobre a realidade espiritual, e o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns traz muitas informações, mas se a mediunidade vai vir ou não, é outra conversa. E não vamos tomar isso como questão principal. É um apelo, de verdade. Não podemos pensar que o espiritismo só existe, só tem razão de ser, se tiver mediunidade pra gente. Então, voltando à ideia do texto, é que é muito raro essa eclosão da mediunidade que já vem com toda uma força. É raríssimo, raríssimo. E mesmo para quem já tem a potência mediúnica, tem que ter muito desenvolvimento interior e muito estudo para a gente ir lapidando, organizando essas forças, até mesmo para que a gente não se perca no nosso mundo íntimo. Aqui, o autor continua, estimulando essa situação dos estudos e o quanto é importante a gente estudar, independentemente da mediunidade, mas a gente compreender os espíritos em sofrimento. Começando por nós, o que a gente sempre ressalta, nós somos os primeiros necessitados e que devemos buscar incansavelmente a melhoria. Mas nós temos o trabalho próprio do diálogo, que também independe da mediunidade. Só que mesmo para quem está com a força mediúnica, para quem realiza este trabalho, que antigamente chamava incorporação, hoje a gente pode chamar de passividade, não é mágico e exige muito do médium, da médium. Exige bastante concentração, bastante esforço e exige assim, do nosso tempo, da nossa organização pessoal, porque a gente é intermediário. Quem está na mediunidade ali de maneira mais intensa é intermediário entre as realidades, e esses trabalhos de desobsessão a gente acolhe espíritos com muito sofrimento. E o campo de energia ele é perturbador. Então a gente vai começando a sentir isso. Se nós não conhecemos nossas próprias questões internas, a chance de se confundir com a perturbação do espírito é muito grande. Então, por isso que é vigiar e orai. Não basta a gente conhecer nossas deficiências, mas também sempre estar se nutrindo de boas vibrações. E o trabalho na mediunidade é a vida dessa maneira. Vigiar e orar em um grau muito mais intenso. Então, antes da gente idealizar a abertura de mediunidade, a gente tem que ter essa noção do compromisso e da responsabilidade. E ele traz no livro o exemplo do pianista, Naquele caso, cena clássica de um concerto, a pessoa que dá aquele show no piano e parece que é tudo fácil. Então ele está falando assim dos médiums, das pessoas que já estão com desenvolvimento mediúnico muito maduro, que faz a coisa acontecer de uma maneira muito orgânica, muito natural. E às vezes no olhar de fora parece que é simples. Nossa, é só sentar ali que a coisa acontece e parece que é muito tranquilo. Mas o autor ressalta
as horas de estudo ou de preparação para que aquele concerto acontecesse daquela maneira. Então, todos os anos de estudo, de educação, de condicionamento das energias, dos pensamentos. Então, trabalhar com a mediunidade é buscar se conhecer e buscar o máximo de autocontrole e autoiluminação. Continua palavras do autor aqui. Dizem que o gênio é 10% inspiração e 90% transpiração. A mediunidade talvez guarde relação semelhante. Quer dizer, chama a atenção aqui para o nosso esforço. E isso é verdadeiro. Trago, a partir da minha própria experiência pessoal, que o desenvolvimento está atrelado com o estudo e com a dedicação e com os enfrentamentos pessoais, que nós vamos acessando frequências cada vez mais sutis e cada vez mais densas. A gente cresce basicamente nas duas faixas. A gente cresce para o sutil, mas para a gente abrir a copa, precisamos de raízes profundas. E as raízes profundas é o nosso trabalho interior, com as nossas sombras pessoais. E isso é transpiração, isso é dedicação, isso é coragem para os enfrentamentos, com humildade. E a humildade também é um desafio muito grande. Mas é chamando bem a atenção o começo do livro aqui, dessa passagem de hoje, para a dedicação. Falando tanto para quem vai para a mediunidade quanto para quem não vai. O espiritismo ele é dedicação. Ele é disciplina, dedicação, mas não pode ser também pesado. Não pode ser como se fosse só um compromisso e, nossa, eu tenho que ser rígido, eu tenho que ser frio. Não é para ser castrador. É para ser sério, comprometido, mas a gente não pode ser castrador. Porque senão a gente fica só com a razão e esquece a fé, esquece o sentimento. Parece máquinas de calcular ou de raciocinar, falando isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, e a gente deixa o coração uma pedra. Então, não podemos também cair nesse erro. O estudo tem que acontecer, a gente tem que se dedicar, mas o coração não pode endurecer ao longo dos nossos estudos. A gente não pode ficar só no intelectual. O coração tem que estar vibrando, tem que estar acolhendo. E, por outro lado, a gente não pode ficar só no coração. O intelecto tem que estar se desenvolvendo para compensar essas forças. Sabedoria e amor, as duas asas do desenvolvimento. E agora a gente entra propriamente aqui na temática dos outros participantes. Serão, então, dispensáveis os componentes do grupo que não ofereçam condições mediúnicas? Não. Sua participação é desejável. Se estão bem entrosados com as demais pessoas e mantêm atitude construtiva, contribuem para a concentração das mentes no clima de segurança e de harmonia e prestam serviços relevantes de apoio. Ainda que inconscientemente, muitas vezes têm papel importante no grupo, fornecendo recursos vibratórios de alto valor. Nós costumamos falar hoje na palavra sustentação. Todas as pessoas que estão na casa durante o trabalho, todos nós temos nossa atmosfera pessoal. Todos nós vibramos. A gente emite e a gente recebe vibrações, recebe energias. Então, saibamos ou não, tenhamos mediunidade ostensiva, desabrochada ou não, nós todos estamos vibrando por uma corrente. Se tivermos consciência disso, de que a gente vibra e que a gente bota energia na corrente, não tem por que se preocupar com mediunidade. Não tem por que se preocupar em ter esse contato direto com o outro lado. A gente tem que se preocupar com a qualidade da energia que a gente está colocando na corrente. E isso está ligado ao nosso sentimento
e está ligado ao nosso campo mental. Então a gente não pode ficar em uma corrente receando ou falando, nossa, que pena que eu não tenho, ai, não sei o quê. Não, disponho de tempo, estou aqui e quero colocar o melhor para a corrente. E a gente vai ver no texto o quanto isso se confirma, porque a gente bota energia. E para o trabalho acontecer, não basta ter alguém com uma faculdade mediúnica, a gente tem que estar com energia rodando ali para ajudar, para oferecer um recurso mais efetivo para as entidades que chegam ali para o tratamento, para o acolhimento. Voltando aqui no texto, é muito frequente ouvirmos desses companheiros uma palavra de desânimo e desinteresse por acharem que nada estão fazendo no grupo, o que é falso. Então, reforçando, ninguém está alheio e não tem poste, não tem nada nesse sentido. Todo mundo que está numa corrente está vibrando e está ou aportando energias positivas ou aportando situações que vão exigir um cuidado. O importante é a nossa boa intenção. Ninguém é perfeito. Eu não estou querendo dizer que a gente só pode estar numa corrente se a gente estiver perfeito. Não. O médium não é perfeito, o dirigente não é perfeito, o dialogador não é perfeito. Quem está nessa situação de trabalho de sustentação tem que ter a boa intenção. É vibrar, é ter o carinho. É mais ou menos aquela coisa. Não sou o pai, mas a gente vê isso desde pequeno e a gente vê isso acontecer em todas as casas, né? Quando a coisa é normal. A criança se machuca, pai ou a mãe, genitor, enfim, cuidador que não é médico, o que faz? Abraça, procura acolher, às vezes passa a mão. Não tem ali, não se sabe de mediunidade, não se pensa em nada disso. O que tem é uma boa intenção, um desejo sincero de ofertar um amor, uma situação que possa ao menos diminuir o desespero e o sofrimento. O trabalho de sustentação é isso. Lógico que a gente vai estudar para poder oferecer recursos cada vez mais aprimorados, mas a premissa é esse calor que nós trazemos de maneira inata. A gente aprendeu isso, a gente desenvolveu isso nas encarnações anteriores, nos reinos anteriores. A natureza é farta de exemplos de acolhimento. Qualquer documentário que assista da vida no mundo animal vai ver o quanto a mãe protege os filhotes. São manifestações do amor que a gente traz. A gente pode não estar fazendo isso agora porque nós estamos desconectados da nossa essência, mas o amor a gente já aprendeu em germe e já desenvolveu bastante, especialmente nos reinos animais, quando a gente está conectado com a lei de Deus. Dado aquele estágio evolutivo, é uma conexão, é uma integração com a lei. Então, nós temos que ter essa confiança de que o amor já foi desenvolvido em várias estruturas e nós podemos resgatar essa atitude interna e inata de vibrar calorosamente. A sustentação mais perfeita é isso, uma vibração que começa com essa situação calorosa, acolhedora, e conforme a gente vai estudando e vai desenvolvendo, a gente vai dando outras conotações para isso. E aqui eu deixei um apontamento para falar sobre ectoplasma. Dependendo do grau de estudo ou não, essa palavra pode ser nova ou ela já pode ser conhecida. Em breve resumo, ectoplasma são energias que nós, encarnados, e a natureza, especialmente no reino animal e no reino vegetal, são energias da esfera material que nós irradiamos. Essas energias, elas são preciosíssimas, são recursos extremamente valiosos porque elas se aproximam mais do contato com essas entidades em sofrimento. A gente não está falando de algo que é grosseiro, que é algo que é material exatamente, mas ela
está entre os planos. Ela está mais próxima das nossas vibrações, do plano físico, tal como os espíritos em sofrimento estão mais próximos de nós. Então, essas energias elas são muito importantes para auxiliar nos trabalhos de reajuste, nos trabalhos de cura, mas vamos entender isso de uma maneira ampla, tá? Cura seja da porção exterior, seja da porção interior, nas fibras íntimas mesmo do espírito, ou do encarnado. Mas são energias de muito valor, e a espiritualidade aproveita esses recursos para criar cenários. Enfim, a terapêutica da espiritualidade ela é muito ampla. Eles conseguem manusear essas energias e criar ou materializar objetos espirituais, situações que ajudam o recondicionamento mental do espírito, que ajudam a tirar ele do sofrimento, da ideia fixa. Então é todo um aporte de energias que é feito para tirar o espírito daquele estado de vingança, ou de ideia fixa, de perseguição, seja o que for. E nós, encarnados, temos esse material valioso que é o ectoplasma. E cada pessoa tem uma situação de exteriorização desse ectoplasma, cada pessoa tem um aporte, uma possibilidade de doação, isso varia, e não necessariamente quem é médium já desenvolvido é que vai ter a maior doação de ectoplasma, isso não tem correlação direta. Então a gente tem que saber isso, nós temos possibilidades grandes de oferecer, de ajudar na corrente e no trabalho que é da espiritualidade. A gente sempre fala isso. Quem faz o trabalho é a espiritualidade. Nós estamos ali para oferecer o máximo possível, o máximo que a gente sabe e conhece. Mas quem faz são nossos amigos espirituais e a gente procura aprender um pouquinho. Voltando para o texto. Os companheiros sem mediunidade ostensiva precisam convencer-se de que devem manter, em qualquer circunstância e ao longo dos anos, uma atitude construtiva e disposta à cooperação. Deixem aos operadores desencarnados a incumbência de decidir quanto à utilização dos recursos de cada um. Aqui é o que eu falava sobre a abertura ou desabrochar da mediunidade. Vamos confiar nos nossos guias espirituais, nos nossos amigos espirituais. Se for importante para eles e para nós, e se nós tivermos as condições, a mediunidade vai ser trabalhada no tempo certo, no momento certo. Então, atitude construtiva e disposta à cooperação. A atitude negativa acarreta dificuldades e desarmonias que prejudicam seriamente as tarefas mediúnicas. Da mesma forma que o espírito crítico, ou de fria observação, como se o membro do grupo fosse mero espectador. Então, ninguém está só ali assistindo, não tem poste. Na verdade, assim, se a gente for analisar de maneira mais perfeita, o poste ilumina. Então, se for para a gente achar que é poste, que seja para iluminar, que seja para oferecer campo vibratório positivo. Daí o autor traz ele transcreve um recado que ele afirma ter recebido de maneira reiterada nos trabalhos e em especial em uma comunicação do mentor do grupo, da casa, falando que cada pessoa é um dínamo de vibrações amorosas, ou deve se colocar nessa situação, porque a gente tem muito a oferecer. E aí nessa mensagem, nessa situação do livro, comenta uma pessoa que não apresentava a mediunidade ostensiva, mas a espiritualidade veio dar esse chacoalhão, falando que justamente essa pessoa era uma irradiação de extrema importância para a manutenção da corrente, para a manutenção do trabalho que era feito. E aí chama dessa maneira, dínamo de vibrações amorosas. Então a gente olha aqui até pelo campo da física, da produção aqui dessas vibrações.
E voltando para o texto. Além do mais, é comum desenvolverem-se nesses companheiros preciosas mediunidades que se acham apenas em potencial, em período de expectativa e de provas, para experimentar-lhes a paciência e a tenacidade. Então voltamos, em potencial, muita gente tem a mediunidade. Se vai ser bom, se vai ser útil ou não, é outra conversa. E a gente tem que lembrar aqui que Kardec é o codificador do Espiritismo, porém, o que nós temos de Espiritismo não veio por uma mediunidade ostensiva de Kardec. Pelo contrário, ele usava de outros médiuns para ir obtendo as informações necessárias, e a ele cabia o estudo e a metodologia científica que ele já cultivava, toda a bagagem intelectual e cultural, que ele colocou como uma orientação para consolidar, para estruturar o Espiritismo. Mas, de maneira objetiva, a gente não vê isso em Kardec, não se narra essa situação. Então, eu acho que até isso já é um grande chacoalhão para a gente. O próprio codificador não manifestava mediunidade ostensiva. E fez o que fez, deixou essa obra, esse pontapé para a gente, que nos dá condições de entender e poder tratar de tantos assuntos a partir dessa fundação que ele deixou para a gente. Então, o prédio, a estrutura só está crescendo porque Kardec deixou uma fundação sólida e com terreno amplo, construiu no amplo terreno, permitindo que a gente vá se desenvolvendo. E não teve mediunidade direta por parte dele. E aí eu fiz um apontamento também, que está no livro, de que qualquer pessoa que esteja ali no grupo, que está se desenvolvendo no campo do sentimento e do intelecto, da sabedoria, pode se habilitar e desenvolver condições para auxiliar no trabalho de passe. Que a gente não tem ali a mediunidade ostensiva acontecendo. E o trabalho do passe é magnífico. As salas de passe, os ambientes onde se aplica o passe, são muito especiais. É a coisa mais gostosa que tem. E é uma possibilidade também de trabalho. Então, eu sinto que o grande chamado é nós olharmos as possibilidades. E a gente não ficar esperando um milagre acontecer. A gente constrói o caminho. Nós vamos nos dedicando, vamos estudando e vamos procurando oportunidades para oferecer. Mas tem que ter um ímpeto da nossa parte. E frisando, para a gente não perder, não se trata de um ímpeto de querer desenvolver mediunidade, mas de deixar para os coordenadores, dirigentes do grupo, a sua abertura. Olha, desenvolvi tanto, estou estudando tanto, busco tanto, gostaria de saber o que eu posso fazer. O que eu posso fazer a mais? Onde eu posso colocar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar para começar a me integrar de determinada atividade? Então, na situação do passe, hoje todas as casas oferecem curso de passe, que já pressupõe outros conhecimentos, mas aí a gente estuda o campo dos fluidos, fluidoterapia. Mas tem que querer, tem que se manifestar e estudar. Não tem como assumir funções sem ter conhecimento. No Espiritismo, infelizmente ou felizmente, não tem como. Não tem facilidades. Voltando para o texto. O participante, porém, precisa estar preparado para a eventualidade de conviver com o grupo por longos anos, sem que nenhum fenômeno ostensivo se passe na intimidade de seu ser. Não pense, porém, que é inútil só porque não incorpora, entre aspas, não vê ou não ouve espíritos. Às vezes, sua participação é preciosa. Conserve-se firme e tranquilo. Contribua para manter um bom ambiente de vibrações amorosas. Vigie seus pensamentos.
permaneça concentrado e em prece nos momentos mais críticos. Vigiai e orai. Não se aflija se a sua contribuição é menos ostensiva. Num grupo bem harmonizado, todos são úteis e necessários. Antes de eu continuar no texto, a gente tem que tomar cuidado para que nós não fiquemos repetindo uma conduta que a gente já tem de cultivar o exterior em prejuízo do interior. Então, muitas vezes essa busca por mediunidade ela pode também ser uma fuga para a gente não olhar para as questões internas. Então, a gente fica esperando o mágico para a gente se sentir útil, se sentir valorizado. E não é esse o caminho. Então, a gente tem que analisar as intenções e mesmo para quem já está com a mediunidade sendo trabalhada, nós não podemos achar que é só a mediunidade. Não pode ser só para fora. Tem que ter o trabalho interior. Então, pegando aqui o último trecho do que a gente lia. Num grupo bem harmonizado, todos são úteis e necessários, como já ensinava Paulo há tantos séculos. Então, na carta aos Coríntios. O corpo não se compõe de um só membro, senão de muitos. Se o pé dissesse, entre aspas, como não sou mão, não pertenço ao corpo, fecha aspas, o pé deixaria de ser parte do corpo por isso? Então, se o pé falar, eu não sou mão, então não posso, não tenho condições, ele deixaria de fazer parte do corpo? E se o ouvido dissesse, como não sou olho, não pertenço ao corpo, deixaria de ser parte do corpo por isso? Se todo o corpo fosse o olho, onde ficaria o ouvido? E se fosse todo o ouvido, onde ficaria o olfato? Então, um jogo de palavras para dizer que tudo é importante. E aí esse olhar que é um olhar muito sábio de a gente enxergar na nossa estrutura física as funções bem delimitadas, bem organizadas, e cada qual tem a sua importância. Tanto, no caso, mão, pé, olhos, ouvidos, mas a gente pode pensar nos órgãos internos. Então, tudo tem a sua importância e tem que se aprimorar dentro daquilo que tem condição, que está designado para fazer. Então, a gente tem que buscar o aperfeiçoamento. A evolução, o progresso é uma lei e a gente tem que aplicar isso, a gente tem que trazer para a nossa vivência. Estejamos onde estivermos, onde quer que a gente esteja. E aí seguindo no texto, o autor ele conta a sua história, como que ele começou no diálogo. Ele fala que ele integrava um grupo, que era ainda no começo assim, dos desenvolvimentos, até ele tece uma pequena crítica assim era um grupo que não tinha tantos critérios, tantos rigores. Até porque o conhecimento hoje é outro, a gente não pode julgar por conta disso. Mas aí ele fala que em determinado momento o grupo tentou se organizar e atribuir funções conforme as facilidades de cada pessoa. E quem assumiu ali a dirigência do grupo chegou para ele, pro autor do livro, e falou, olha, você vai ser a pessoa responsável por dialogar com os espíritos. E aí ele falou, nossa, eu nunca tinha feito isso. Porém, o que é o ponto que ele reforça? Ele ficou muitos e muitos anos, ficou muito tempo acompanhando o trabalho da casa, ele participava das atividades e acompanhava, ele ouvia, ele estava atento ao que acontecia. Então, isso serviu de subsídio para ele desenvolver o trabalho. É claro que assim, a gente está falando de outra época. Não existia o Diálogo com as Sombras, que veio a partir disso, que hoje é um livro muito importante para a gente. Mas aí ele comenta de que o tempo em que ele não tinha uma atividade própria, o quanto ele aprendeu e observou, serviu para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento da tarefa de diálogo.
Então tá até o próprio texto aqui que eu trouxe. Palavras dele. O aprendizado dos tempos em que fiquei como simples observador revelou-se precioso e, ainda que timidamente e sentindo cuidadosamente o difícil terreno em que pisava, comecei a tarefa que me fora atribuída, procurando corresponder às esperanças daqueles que me concediam. E aí ele segue. Este episódio aqui documentado, ele é apenas para enfatizar a circunstância de que muitas vezes estamos no grupo sendo imperceptivelmente preparados e testados para responsabilidades futuras. Esperemos com paciência. E se não chegar o dia de uma participação mais dinâmica e efetiva, ou por outra mais ostensiva, não importa. Não perdemos o tempo, ofertando o pouco de que dispomos. Alguém se beneficiou, mesmo com esse pequeno óbolo da viúva. Uma referência à passagem da viúva, que ela tinha só uma moeda para fazer a doação, mas era o que ela tinha, enquanto as pessoas que tinham muitos recursos não davam tudo. Então é a questão de a gente colocar a nossa energia ali, né? Não somos julgados pelos resultados, mas pela boa vontade que evidenciarmos. E hoje nosso vídeo foi mais curto, 41 minutos. Chegamos no final do texto, do que estava programado, do que eu achei mais importante para conversar. O próximo vídeo, o próximo tópico, ele vai ser sobre os assistentes. Então, eu espero ter conseguido reforçar a mensagem que a gente já vem trazendo, mas se eventualmente foi o seu primeiro contato comigo, com nossos vídeos, eu espero ter fortalecido através dessas palavras e do que me vem no campo da intuição, para não desistir e para não se sentir inútil, inoperante, por conta de não ter essa manifestação mediúnica rápida e, enfim, para a gente se desenvolver, para a gente buscar estudar. O Espiritismo tem muita coisa, tem muitos livros, a gente sequer dá conta de ler todos os livros. E a gente não precisa ficar só preso nas leituras técnicas. Vou mencionar 2 livros maravilhosos, o Paulo e Estevão e o livro Ave Cristo. Os 2 são de psicografia do Chico. Espírito que ditou os livros é o Emmanuel. A gente vê a grandeza daquilo, o quanto é rico e o quanto nos dá esperança. E lembrar que o nosso papel, a função do Espiritismo é auxiliar, é propor a renovação moral, nossa reforma íntima, nossa transformação interior. Esse é o papel. Se vai ter mediunidade, se a gente vai fazer alguma coisa, é outra conversa. Dentro da Casa Espírita a gente pode buscar muitas atividades, a gente pode propor coisas que eventualmente enxergamos e não estão sendo feitas, lacunas, por exemplo. Enfim, é o ímpeto, é a iniciativa de cada pessoa, e cada pessoa está num momento da vida. Tem gente que está muito corrida e não vai conseguir. Não é para agora, e não precisa se preocupar com isso. Não se culpar e nem preocupar. Vamos dar tempo ao tempo. Acho importante mencionar isso na minha própria experiência pessoal. A situação do contato com a espiritualidade, ela só veio após eu me formar, após eu obter os requisitos necessários para exercer a minha profissão. Quando estava tudo consolidado, a mediunidade começou a se apresentar como um chamado para eu ir buscar, para eu continuar uma caminhada que já havia sido começada em outros tempos. Mas houve essa situação. Organiza sua vida material, organiza seu psiquismo, e aí a gente vai começar a dar esse pontapé. E, enfim, foi a espiritualidade que ditou o tempo. Lógico, eu havia um interesse inato, mas quem disse vai, não vai, foi a espiritualidade. Quem abriu meus olhos e forçou meus olhos e meu coração foram os amigos espirituais. Hoje eu não tenho dúvida disso. Então cada um está no seu tempo.
Não importa a sua idade, se é muito novo, se tem mais idade, isso não importa. O momento é o hoje, é agora, e é o agora que nos cabe transformar. Transformar no mundo material e transformar no mundo íntimo. Então acredito que o que é relevante, o que é importante do nosso vídeo foi trazido. Se gostou, fica o convite para deixar o curtir. Se esse foi o seu primeiro contato, fica o convite para outros vídeos do nosso canal. Caso não tenha conhecimento de espiritismo, tem uma playlist com os primeiros passos e nós estamos gravando alguns conteúdos para auxiliar no estudo do espiritismo. E eventualmente, se já tem algum conhecimento e quiser, pode começar no primeiro vídeo dessa playlist. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O importante é a gente buscar se melhorar. E as reflexões elas sempre servem para isso. Então, uma vez mais, se gostou, deixa, se for do seu interesse e do seu coração, para contribuir com esse curtir, compartilhar com as pessoas que possam se interessar, se achar que a mensagem é válida, e seguir, o mais importante, seguir na caminhada no dia a dia, a gente se melhorando um pouquinho a cada dia. Então agradeço a companhia. Se me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção.